Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Muitas pessoas ainda têm dificuldade com a correta conceituação de idolatria de acordo com a palavra de Deus. Alguém pensa que a idolatria pode ser subjetiva, pode ser algo que alguém pratica mesmo sem saber que está praticando, e outros já acham que nada é idolatria, relativizam. Mas nesta lição, a lição de número 4 das lições bíblicas da CPAD, nós vamos estudar um pouco sobre a idolatria, especialmente aquela que muitas vezes é praticada no seio familiar, entre os membros de uma família. Fique comigo, eu sou o pastor Ciro Sanches Ibordi e é um prazer estar com você em mais uma videoaula das lições bíblicas. Seja bem-vindo ao meu canal, curta este vídeo, compartilhe, se desejar, é claro, inscreva-se, isso é muito importante, e não se esqueça também de compartilhar esse vídeo no seu grupo de amigos, lá no WhatsApp ou lá nas suas redes sociais. Faça com que mais pessoas tenham acesso ao nosso canal, especialmente a este vídeo. Muito bem, chegamos então à lição de número 4. Estamos tendo um trimestre maravilhoso sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos na palavra de Deus. São 13 lições, sendo 10 relacionadas com o Antigo Testamento e 3 com o Novo. Eu disse em outro vídeo que são 10 casos do Antigo Testamento e 3 do Novo, mas como nós vamos ver na lição de hoje, em algumas lições, claro, há mais de um caso, mas tratando da mesma temática. É o caso dessa lição de número 4, Ídolos em Família, em que nós vamos tomar como base 2 casos. O caso de Raquel, mulher de Jacó, e também o caso de Mica, que viveu lá no período dos juízes. Mas vamos primeiro ao texto áureo, que está em 1 João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. E a verdade prática diz o seguinte: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Portanto, a nossa lição começa já com uma reflexão sobre o que é idolatria. Eu comecei esse vídeo mencionando que muitas pessoas, muitos cristãos, ainda têm dificuldade em definir a idolatria do ponto de vista bíblico. Quando chega o Natal, o tempo do Natal, por exemplo, dezembro, quando chega a data em que se convencionou aí para comemorar o Natal, 25 de dezembro, muitos cristãos começam a acusar de idólatras aqueles que enfeitam sua casa, que tem lá alguns enfeites natalinos. E eu tenho até uma playlist sobre isso aqui no meu canal. Idolatria, que é um pecado praticado de maneira consciente. É um pecado praticado objetivamente. Não é algo subjetivo, que a pessoa não sabe que está praticando. Não. O idólatra, ele age de maneira consciente. E o que é, de fato, idolatria? Aqui, na verdade prática, nós temos uma importante definição. O autor diz que tudo que se coloca no lugar de Deus é idolatria. Tudo que se coloca no lugar de Deus. No lugar de Deus, porque Deus, ele é, na verdade, o objeto da nossa adoração. Quando nós falamos de adorar a Deus, é porque não existe nenhum outro que pode competir com ele. Eu estava numa certa ocasião ouvindo um programa de rádio, se não me falha a memória, ou assistindo a um vídeo aqui mesmo no YouTube, e uma cantora gospel, ela disse: olha, eu quando estava no mundo eu era idólatra, mas agora o meu único ídolo é Jesus. E as pessoas acharam bonita aquela frase dela. Eu fiquei pensando, meu Deus, completamente errada. Porque o Senhor Jesus não é ídolo.
O termo ídolo se aplica a quem compete contra o único objeto de adoração, que é Deus. Jesus não é ídolo, Jesus é Deus. Jesus deve ser adorado. Ídolo seria algo que estivesse em competição com o Senhor Jesus. Eu creio que ela quis dizer que agora ela só adora a Jesus, e não que Jesus é o seu único ídolo, porque Jesus não é ídolo. Jesus, na verdade, deve ser adorado. Agora, eu me lembrei desse exemplo por quê? Porque ídolo é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. E aí, nesse caso, claro, não é apenas uma estátua representando um determinado santo do passado, como acontece na igreja da maioria. Lá, as pessoas veneram imagens de escultura e, na prática, nós sabemos que é como se estivesse adorando, considerando ali aquele santo do passado como um mediador. Por isso que precisam daquela estátua, daquele ídolo, por assim dizer, aquela imagem de escultura para se lembrar daquele santo. Nós não precisamos disso, por quê? Porque a Bíblia diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Jesus Cristo, homem. Então, qualquer coisa que pode ser colocada no lugar de Deus como objeto de adoração é um ídolo, é idolátrico. Veja que o nosso próprio eu pode ser um ídolo. O dinheiro, não é por acaso que Paulo diz que o amor do dinheiro, não o dinheiro, mas o amor do dinheiro, por que ele enfatiza isso? Porque amar o dinheiro é justamente colocar o dinheiro no lugar de Deus, como objeto de adoração. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, porque haveremos de agradar a um e desagradar a outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Não podemos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Servir aí tem o sentido de adoração. Adorar é servir, servir é adorar. São sinônimos. Então veja que idolatria é algo praticado de maneira consciente e consiste justamente no ato de colocar algo no lugar de Deus como objeto de adoração. O dinheiro pode ser esse objeto, o mundo. Não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, é a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja que Paulo, falando de Demas, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, Paulo disse: Demas me desamparou amando o mundo, amando o presente século. Ou seja, Demas, ele se desviou. Demas colocou o mundo no lugar de Deus. Demas fez do mundo objeto da sua adoração. É isso que é ser idólatra. Ser idólatra não é enfeitar uma casa, não é você, numa determinada época do ano, ali você enfeitar uma árvore. Não, isso não é idolatria. Idolatria é quando você efetivamente coloca algo no lugar de Deus, adota algum objeto também, como é o caso que nós vamos ver na lição de hoje, para servir de mediador ou para adorar aquilo, ou talvez pensar que pode chegar a Deus através daquele objeto ou através daquele ídolo. Muito bem, a lição de hoje ela se baseia então em 3 tópicos. É importante você observar que a lição de hoje, você que é professor, é difícil apresentar essa lição, porque o primeiro tópico que fala de Raquel já nos ofereceria muitos pontos importantes para apresentar na lição, mas você não pode se deter muito nesse primeiro tópico, porque tem o segundo. Então o primeiro tópico é sobre Raquel. E o segundo tópico é sobre Mica, o idólatra. E tem um terceiro tópico ainda que é, na verdade, a aplicação de tudo aquilo que será estudado nos 2 primeiros tópicos. Então, o primeiro tópico sobre Raquel, que furtou os ídolos de Labão, seu pai, e Mica, que é uma história até interessante, que está lá em Juízes 17 e 18. O autor pegou só uma parte ali, os primeiros 6 versículos, mas se você quiser entender todo o contexto, leia os capítulos 17 e 18 de Juízes. E o terceiro tópico, então, uma aplicação para os dias de hoje. Vamos para o primeiro tópico,
os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Então veja, o primeiro ponto aqui menciona a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Por que a fuga de Jacó? Se você ler Gênesis, ali nos capítulos 28, 29, 30, 31, você vai ver que Jacó estava com a sua família em Padã Arã. Ele tinha fugido lá de Canaã por causa daquela desavença com seu irmão, ele temendo ali um ataque de fúria da parte do seu irmão, ele preferiu desviar-se do mal, fugiu, foi lá para a terra de Padã Arã, Deus falou com ele lá no noroeste da Mesopotâmia, e ele ali então chegou para procurar também uma esposa dentre a sua parentela. Ele foi procurar lá, havia parentes dele lá em Padã Arã, e ele foi buscar uma esposa ali. Agora, quando ele chega lá, ele acaba encontrando um sogro, né, que era mais astuto do que ele, o caso de Labão, para quem Jacó trabalhou 20 anos. E Labão mudou o salário dele 10 vezes. Alguns autores acreditam até que esse 10 vezes é uma forma de arredondar, como que dizendo, olha, você já me enganou 1 milhão de vezes, você já me enganou 1000 vezes, tal, como se fosse um número arredondado. O texto bíblico não deixa claro se foi isso mesmo, ou se de fato Labão enganou Jacó por 10 vezes, literalmente. Mas, de fato, o que o texto quer dizer é que Labão enganou sucessivamente a Jacó. Mas por que Labão enganou Jacó? Porque quando Jacó chegou lá, em Padã Arã, ele gostou de Raquel, ele queria casar com Raquel, só que como era o costume daquela época, ele foi falar lá com o pai de Raquel, Labão, e Labão falou, olha, tudo bem, você não tem dinheiro, você não tem gado, o que você tem para me oferecer? Se você não tem dinheiro, você não tem animais, você não tem terra, então o que você vai fazer? E Jacó falou, olha, eu tenho meu trabalho, eu posso trabalhar. Aí Labão falou, tá certo, então você vai trabalhar 7 anos, porque aqui na nossa terra o costume é esse. Você quer casar com a minha filha Raquel, você gostou dela? 7 anos de trabalho. Aí Jacó, para ele, falou, não, 7 anos, para mim, eu amo essa moça, eu vou trabalhar. E trabalhou duro, trabalhando ali para Labão. Só que quando chega na noite de núpcias, preparou-se aquela festa toda, conforme o costume da época, e a noiva se cobriu com véu, de maneira que Jacó não pôde ver claramente que era Raquel. E o que Labão fez na sua astúcia? Ofereceu a filha mais velha, Lia ou Leia. Quando Jacó percebeu, claro, ficou indignado, porque Jacó gostava de Raquel. Claro que quando alguém se apaixona por uma pessoa, não é só por causa da beleza, tem outros elementos também que chamam a atenção, a própria maneira de ser da pessoa e tal. Só que quando quando Jacó foi falar com Labão, o Labão disse, olha, aqui na nossa terra o costume é esse, primeiro nós entregamos a mais velha. Se você quiser também a Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Aí Labão falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te entregar a Raquel. Cumpre a semana desta, e aqui tem uma interpretação que alguém se equivoca, porque interpreta que essa semana como se fosse uma semana de anos, como se fosse aquela semana lá, a 70ª semana de Daniel, que é realmente uma última semana que virá o período tribulacional, que é uma semana de anos. Por causa dos 7 anos de trabalho, alguém já interpreta automaticamente que Jacó, para receber Raquel, teria de trabalhar mais 7 anos. Então, nesse caso, Jacó teria trabalhado mais 14 anos. Aliás, Jacó teria trabalhado um total de 14 anos para finalmente ter Raquel. Claro que ele recebeu Leia, mas para receber a Raquel ele teria que ter trabalhado antes e tal. Mas quando você lê a Bíblia, você vê que não é bem assim. A gente pode até ler a Bíblia para confirmar o que eu estou falando, que às vezes a pessoa não acredita no que a gente fala, mas nós vamos ler então. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, Jacó recebeu Leia, cumpriu a semana, que era uma semana de lua de mel, que era conforme o costume daquela época,
naquela região e tal, naquele tempo. Então, depois que ele cumpriu essa semana de lua de mel, ele já recebeu Raquel por mais 7 anos que ele teria de trabalhar, mas ele já recebeu Raquel. Você não acredita? Então vamos ver o que diz a Bíblia. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 27. É uma leitura um tanto extensa, mas vale a pena ler. Na verdade, Gênesis 29, não 27. Gênesis 29, 21 a 31. Observe. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a a Jacó, que a possuiu. Veja, como era costume daquela época, a mulher estava coberta, com véu e tal. Jacó não percebeu que era Lia. E ele manteve relações íntimas de marido e mulher com ela. Veja aqui, diz que ele a possuiu. 24. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? Olha aí, o enganador agora sendo enganado. E disse Labão: não se faz assim em nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Por que ele não avisou antes, né? Mas aí está o engodo. Cumpre a semana desta, observe aqui, ó. Cumpre a semana desta. Ora, ele já tinha cumprido, ele já tinha trabalhado 7 anos. Então é claro que não é uma referência aos 7 anos que ele já tinha cumprido. Era a referência aos 7 dias de lua de mel. Veja como a Bíblia, na medida que você vai lendo, fica mais claro. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra. Agora observe. Pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. Futuro. Versículo 28. E Jacó fez assim e cumpriu a semana de Lia, cumpriu a semana de Lia, lua de mel, 7 dias. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Agora veja. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. Versículo 30. E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Até aqui está bom, até o versículo 30. Fica claro aqui que Jacó trabalhou 14 anos para ter Raquel, só que ele não precisou cumprir os 14 até o fim para receber Raquel. Ele já recebeu Raquel depois dos 7 anos. Só que Labão, de maneira astuta, fez com que Jacó firmasse ali um contrato por mais 7 anos de trabalho. Então veja como o Labão foi astuto. Mas voltando aqui então, no total, Jacó trabalhou, na verdade, 20 anos para Labão, porque depois ele ainda trabalhou mais 6 anos pelo gado. Claro que Deus abençoou muito Jacó, quando Jacó saiu de lá, ele saiu com muito gado, saiu com muita prosperidade, mas ele sofreu também ali por causa da conduta de Labão, que não era flor que se cheire, como se diz, e Jacó acabou sendo enganado também pelo seu sogro. Mas agora note, Jacó estava então em Padã Arã e Deus falou com ele. Após esses 20 anos de trabalho para Labão, Jacó resolveu ir embora. Ele estava se sentindo ali injustiçado, estava trabalhando demais e seu salário havia sido mudado 10 vezes. Jacó falou, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar mais aqui. Só que ele foi falar com Deus. Aliás, Deus falou com ele. Diz a Bíblia que em sonhos, o anjo de Deus, que na verdade era o próprio Senhor, porque se você ler lá Gênesis, no capítulo 28, aquele anjo, aquele mesmo anjo que tinha falado com Jacó, naquele episódio quando ele viu a escada, ali aquele mesmo Deus de Betel, o texto aqui diz claramente que era o Deus de Betel, se você ler Gênesis 31, a partir do versículo 11, você vai ver que o Deus de Betel, o anjo do Senhor, o anjo de Deus, era na verdade o Deus de Betel, era uma teofania. E por sonhos, Deus falou com Jacó
dizendo-lhe que era para sair daquela terra. Interessante que Deus aqui apresenta para Jacó uma ordem inversa da que foi dada a Abraão. Abraão, quando estava lá junto à sua parentela, Deus falou o que para ele? Gênesis capítulo 12: sai-te da tua terra, da casa de teu pai, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Agora, para Jacó, não. Deus disse: sai-te desta terra e volta para a tua parentela. Se Abraão era para sair da sua parentela, Jacó, na verdade, agora recebeu a ordem de Deus para voltar para a sua parentela lá em Canaã, conforme lemos em Gênesis capítulo 31, versículo 3. Jacó, então, tendo recebido essa ordem de Deus, ele resolveu fugir. Ele percebeu que a melhor estratégia àquela altura não era negociar com Labão. Ele achou que era melhor fugir, porque ele acreditava que Labão não aceitaria. Labão não permitiria, e Labão tinha ali toda a condição de impedir que Jacó saísse. Então Jacó, temendo ali que Labão o impedisse de partir, ele resolveu fugir, temendo represália por parte de Labão. E Raquel, então, resolveu, é aí que entra o assunto da nossa lição. Raquel resolveu furtar os ídolos de seu pai, os terafins. Agora, por que Raquel fez isso? Raquel era idólatra? Ou havia um outro motivo para isso? Nós vamos falar disso daqui a pouco, mas vamos já para o segundo ponto. Então, o primeiro ponto, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida, ou seja, Canaã. Segundo ponto, Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. A Bíblia diz que ao terceiro dia, porque Jacó fugiu de uma maneira tal que Labão não percebeu, só o terceiro dia que Labão foi dar conta. E quando Labão percebeu que Jacó havia fugido e tinha levado suas filhas consigo, ora, é como se Jacó tivesse levado suas filhas como prisioneiras de guerra. Claro que Jacó se certificou com elas de que elas estavam dispostas a segui-lo, porque isso poderia ter gerado um problema muito maior para Jacó, se de fato fosse constatado que ele sequestrou ali as filhas de Labão, ainda que fossem suas mulheres. Naquela cultura, as mulheres precisavam da permissão do pai para partir. Veja como era a cultura naquela época. Mas ao terceiro dia, Labão, tendo percebido a fuga de Jacó, ele arregimentou ali seu exército, por assim dizer, os seus homens, e foi em busca de Jacó. E o encontrou, diz a Bíblia, na região montanhosa de Gileade. Depois de 7 dias, tudo era mais difícil naquela época, mas Labão, em 7 dias, alcançou Jacó. Só que tem um detalhe. Como Jacó era o filho da promessa, e Deus estava abençoando Jacó, apesar dos seus defeitos, mas Jacó era um homem temente a Deus, Deus deu um sonho para Labão, semelhante àquele sonho que Abimeleque teve, no caso de Abraão. Abimeleque poderia ter feito um mal a Abraão, mas Deus falou com Abimeleque por meio de sonhos. Também aconteceu com Labão. Labão ali recebeu uma direção da parte de Deus, mesmo sendo um idólatra, mas para proteger Jacó, Deus falou com Labão e disse o seguinte, que Labão não devia dizer nem mal nem bem para Jacó. Nem mal nem bem. Labão, então, claro, ouvindo essa palavra da parte de Deus, se conscientizou de que não deveria fazer mal a Jacó. Só que ele continuou ali na busca de Jacó e houve um encontro. Quando eles se encontraram, Labão confrontou Jacó. Que negócio é esse de você fugir? Não me avisa nada, você podia ter combinado comigo, você resolve fugir, está levando minhas filhas e tal. E outra coisa, você ainda furtou os meus deuses, os meus ídolos familiares, os meus terafins. E aí vem o terceiro ponto, é quando Raquel entra em cena, porque Jacó não sabia de nada. Jacó falou, não roubei nada, não furtei nada. Aliás, o verbo aqui correto é furtar, né? Porque roubar é quando, por exemplo, rouba a mão armada e tal. Agora, furtar é quando alguém leva alguma coisa sem o conhecimento daquele que foi furtado, no caso. Então, só que Jacó não sabia de nada, ele não sabia que a sua própria mulher tinha feito isso. E ele falou para Labão, olha, você pode aí revistar o pessoal.
você encontrar aí a pessoa que furtou, vai pagar. Vai pagar com a sua própria vida. Vai morrer, porque eu tenho certeza de que eu não fiz nada. E aí começaram a procurar na tenda de um, na tenda de outro, na tenda de Lia, na tenda de Raquel, e procura e tal, e não acha. O que Raquel fez? Raquel sentou-se sobre o seu camelo e colocou, eram ídolos pequenos, ela sentou-se em cima daqueles ídolos. Quando Labão foi procurar e foi falar com Raquel, Raquel, olha meu pai, eu não vou me levantar, isso era muito respeitado também naquela época, eu não vou me levantar porque eu estou naqueles dias, eu estou, na linguagem clara dos dias de hoje, eu estou menstruada, não tenho como me levantar, estou nos dias da minha menstruação, não tenho como me levantar aqui. E o pai, então, não insistiu, claro, e como os deuses não foram achados, conclusão da história, Jacó e Labão acabaram fazendo as pazes e Raquel seguiu viagem levando aqueles ídolos familiares. Levando aqueles ídolos familiares. E aí que vem a pergunta que eu tinha feito outrora. Raquel, no caso, era idólatra? Por que ela furtou esses ídolos? Mais tarde fica claro, quando nós lemos Gênesis capítulo 35, versículos 2 e 3, que havia idolatria na família de Jacó. Veja aqui, ó. Gênesis 35, versículos 2 e 3. Olha aqui, ó. De fato havia idolatria, por incrível que pareça, Jacó era um homem de Deus, mas havia idolatria na sua casa. Olha aqui, ó. Gênesis 35, 2 e 3. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Veja o versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então, havia idolatria na família de Jacó. Agora, no caso de Raquel, alguns estudiosos argumentam, porque inclusive tem as chamadas lâminas de Nuzi, que a arqueologia descobriu, os arqueólogos descobriram, na qual consta que naquela época esses terafins também eram utilizados como uma garantia de herança. Se você ler o contexto, você vê que Raquel e Lia, elas estavam saindo, por assim, de mãos abanando, porque elas queriam a herança do seu pai. Como Jacó fugiu, tudo leva a crer que Raquel, de maneira astuta também, aprendeu com seu pai, né, com seu marido, ela resolveu furtar aqueles deuses, não porque ela fosse idólatra. Não fica claro no texto bíblico. O fato é que, infelizmente, naquela época, as pessoas, muitas não serviam a Deus com inteireza de coração. Você percebe depois no capítulo 35 que na própria família de Jacó havia idolatria. Agora, aqui está claro no texto da lição que Raquel escondeu os terafins que eram deuses familiares, é a tradução desse termo, que eram fabricados de madeira, pedra ou barro, e cujas imagens eram veneradas, diz o autor, como se fossem amuletos. Raquel, então, como diz o texto, e eu já aqui mencionei, usou como justificativa para não levantar-se ali do camelo, de cima do camelo, o fato de estar naqueles dias da sua menstruação. Mas a história tem um bom final, porque Jacó e Labão acabam fazendo as pazes. Mas vamos agora para o segundo tópico, para nós caminharmos já para a conclusão dessa lição, que é um assunto, é o mesmo assunto, mas com base em outra passagem, lá no tempo dos juízes. Vamos aqui para o segundo tópico, um santuário de deuses na casa de Mica. Primeiro ponto, a idolatria e o caráter antiético de Mica, Juízes, capítulo 17, versículos 1 a 4. É interessante observar que nos livros de Juízes e Ruth, nós temos o que é chamado pelos teólogos de trilogia de Belém, que são 3 histórias preparatórias para a implantação da monarquia em Israel. Porque o reino naquela época, vamos dizer assim, que era teocrático, Deus estava reinando, claro, e dava as ordens ao povo por meio de Samuel, que era profeta,
era também exercia o sacerdócio, era juiz. E Deus, claro, sempre foi o grande rei. Mas o povo queria um rei como as outras nações. E essas três histórias mencionam a transição para que houvesse um rei em Israel. Quando não havia rei e quando não havia também um juiz temente a Deus, a gente percebe que Israel ficava entregue à sua própria sorte, cada um fazia o que bem entendia, e por isso aqui se menciona essas três histórias, que é chamada a trilogia de Belém. A primeira história, Mica e o sacerdote, que está em Juízes 17 e 18. Depois, na sequência, nós temos a história do levita e sua concubina, ainda no livro de Juízes. E depois a terceira história é a história de Ruth. Bom, Mica era um homem lá da montanha de Efraim. E aí a história começa a ser apresentada no capítulo 7 de Juízes, por meio ali daquele episódio envolvendo a sua mãe. O texto ali mostra, não é muito claro, se você não lê com atenção, você não percebe, e o autor menciona acertadamente que Mica havia tomado um dinheiro, roubado ou furtado ali uma importância, um valor importante da sua mãe, que era 1.100 moedas de prata. Não eram moedas cunhadas, né? Porque as moedas cunhadas elas só foram surgir no período persa, no período em que Israel esteve ali cativo pelos persas. Naquele tempo não havia moedas cunhadas. Eram, na verdade, peças de prata, ciclos de prata, podem ser até moedas no sentido de que era amassado ali, achatado, para ter um formato de moeda, mas não eram moedas cunhadas. Mas tinha muito valor, porque, para você ter uma ideia, José foi vendido por 20 moedas de prata. E um escravo custava, em média, 30 moedas de prata, de acordo com o livro de Êxodo. Agora, 1.100 moedas de prata era muito dinheiro. Só que o texto diz que Mica restituiu. É aí que está a ideia de que ele tinha furtado, tinha tirado esse dinheiro da sua própria mãe. A sua mãe, claro, achou essa atitude do seu filho muito bonita, ela perdoou o seu filho, mas ela não quis aceitar toda aquela importância. Ela precisou apenas de 200 moedas de prata para ali dar a seu filho a permissão de contratar ali de fazer uma casa de deuses. O texto diz que havia um grande sincretismo naquela época. Veja que interessante, Juízes 17, versículo 3, eu acho interessante a maneira como a mãe de Mica reagiu. Ela parecia ser uma mulher temente a Deus, mas olha o que ela diz. Juízes 17, versículo 3. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata sua mãe. Porém, sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor. Olha aqui. Para meu filho fazer. Agora, aí que vem a tragédia. Ela dedicou ao Senhor para quê? Para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora tornarei a dar. Ou seja, ela disse, olha, eu não vou ficar com esse dinheiro, que eu quero que você, na verdade, coloque aqui na nossa casa um ídolo, fazer uma casa de deuses aqui. Então veja que a mãe de Mica, a conduta dele é explicada pela conduta da mãe. Ele aprendeu com a mãe a ser idólatra, a apresentar um culto sincrético. Porque a sua mãe dizia que temia a Deus, mas ao mesmo tempo queria colocar ali ídolos familiares, terafins, dentro da sua casa. Então, ali com 200 moedas, o texto diz que ela contratou, ou ele, a mando da mãe, contratou um ourives e fez ali aquela casa dos deuses, que tinha também um éfode, que possivelmente era um manto de linho, ali para envolver aqueles ídolos, né? Era ali uma espécie de uma capa de linho bordado e tal, com ouro, púrpura, como era a capa dos sacerdotes, e terafins, que eram os ídolos familiares. Mica, então, consagrou seu próprio filho, um de seus filhos, veja que ousadia, ele consagrou um de seus filhos para ser
sacerdote. Não é por acaso que o autor fala da idolatria e do caráter antiético de Mica. Mas veja o segundo ponto, a abominação de Mica, versículo 5. Ali então, veja que o autor se restringe a fazer menção do que aconteceu na casa de Mica. Mas se você continuar lendo, a história é muito mais ampla, você vai ver que apareceu ali um levita de Belém, e ele acabou sendo contratado por Mica para receber $10 por ano, $10, para receber 10, já estou pensando em dólares, na verdade 10 moedas de prata por ano, mais roupa, alimentação, para ele ser o sacerdote naquela casa dos deuses. Ou seja, o filho foi apenas ali sacerdote provisoriamente, mas aparecendo aquele levita de Belém, Mica falou, vamos aproveitar esse camarada dele, ele é levita, ele entende do sacerdócio, então vamos contratá-lo. Aí a história continua, os danitas, da tribo de Dan, não tiveram capacidade de possuir a terra que Deus lhes dera, na partilha da terra. E eles resolveram procurar outra terra menor, fácil de dominar. E eles enviaram 5 homens espias ali para aquela região onde estava Mica. Os homens gostaram da terra, avisaram lá para os seus comandantes. Eles enviaram 600 homens, então, para tomar conta da terra de Laís, mais precisamente. E quando chegaram lá, naquela região, acabaram encontrando o sacerdote que trabalhava para Mica, que acabou sendo convencido a ser o sacerdote lá em Laís. Rapaz, aqui você ganha uma quantia, lá você vai ganhar muito mais. E o camarada que a Bíblia diz que estava em busca de comodidade, era interesseiro, acabou seguindo aqueles homens. Essa é a história completa que você encontra em Juízes 17 e 18. Mas a lição, ela enfatiza tão somente o que está nos versículos 1 a 6. Mica, então, tinha uma casa dos deuses. Vamos até ler esses versículos, é o terceiro ponto aqui, ó. Mica tinha uma casa de deuses. Ele, junto com a sua mãe, então, decidiu fazer essa casa de deuses. Olha como a situação estava difícil naqueles dias. Diz o versículo 4. Ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. E teve este homem Mica uma casa de Deus, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Agora note o versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então, essas 3 histórias que eu mencionei, que são chamadas de trilogia de Belém, Mica e o sacerdote, depois o sacerdote e a sua concubina e a história de Ruth, são histórias preparatórias para mencionar o reino de Israel, o reino unificado, que começa com Saul, que reinou 40 anos, depois Davi mais 40, Salomão mais 40, 120 anos. Então, essas histórias, elas têm como objetivo também preparar o leitor para começar a ter contato com Israel, a história de Israel no seu reino. Claro que isso aqui são histórias preparatórias, mas que mencionam o que realmente aconteceu, não é ficcional isso aqui. São histórias realmente ali envolvendo Mica e o sacerdote que veio depois, que acabou ficando um tempo na casa de Mica. O seu nome vem a ser mencionado posteriormente como Jonatas, filho de Gerson, que para alguns entendidos era neto do próprio Moisés, porque em algumas versões se menciona Manassés como avô do rapaz, mas segundo os eruditos ali, na verdade, é uma referência ao próprio Moisés. Então veja que absurdo. Esse rapaz que estava em busca de comodidade, que veio lá de Belém, era neto de Moisés, filho de Gerson, e estava aí, na verdade, levando o povo à idolatria. Pois bem, vamos para o terceiro tópico, a conclusão, a idolatria dentro dos lares. Primeiro ponto, os ídolos domésticos dos tempos atuais. O autor então cita 1 João 5,21, que nós devemos fugir da idolatria, guardarmos-nos dos ídolos, e claro, como eu falei no início, a citação de ídolos, para nós, essa citação para nós,
tem a ver com tudo aquilo que pode ser colocado no lugar de Deus. Não apenas imagens de escultura, mas o próprio dinheiro, o orgulho, a fama, tudo que você colocar no lugar de Deus. O segundo ponto, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. E o autor menciona a mídia, o perigo da mídia. Tivemos um trimestre em que se abordou isso, a mídia, e o autor aqui menciona a neutralidade, entre aspas, da mídia. Neutralidade no sentido de que é um meio e que nós devemos saber usá-lo. Claro que nós sabemos que as redes sociais acabam não sendo neutras porque existem ideologias por trás daqueles que são detentores dessas mídias. Mas nós, claro, no nosso perfil, no Instagram, no Facebook, no YouTube, nós temos que saber como nos conduzir, nós que somos produtores de conteúdo, geradores de conteúdo, ou que somos apenas ouvintes, pessoas que estão assistindo vídeos e tal, nós temos que saber escolher bem o que nós vemos, o que nós assistimos, o que nós também produzimos. Tudo em prol, claro, da obra do Senhor. E o terceiro ponto, precisamos reagir contra os inimigos da família. Temos que agir. O autor menciona que nós somos sal da terra. E o sal precisa salgar. Vamos então aqui concluindo esta lição importantíssima, a lição de número 4. Na semana que vem vamos estudar sobre o motim em família, e a lição de hoje, a lição 4, se conclui da seguinte maneira: precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Portanto, idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, aquilo que ocupa o lugar que pertence a Deus no culto, na adoração. Nós não podemos servir de maneira nenhuma a dois senhores. Que Deus abençoe a sua vida. Eu creio que você está gostando do nosso canal, deste vídeo. Então não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo e também inscreva-se. Talvez você esteja assistindo vídeos e ainda não se sentiu motivado a inscrever-se. Inscreva-se. Clique naquele sininho para receber as notificações. Tudo isso é muito importante. Você fortalece o nosso canal cada vez mais. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.